Olá, mais uma vez na TV Sucesso, com o nosso programa de tecnologia estratégica e nesse episódio do Rota Digital, falando aqui com os parceiros de tecnologia, falando aqui com os nossos fornecedores, para alinhar esse bate-papo aqui em torno do nosso tema, que é tecnologia estratégica. Muito bem-vindos. Obrigado pela disponibilidade de vir falar com a gente aqui. Nós temos uma coincidência feliz de dois Lúcios trabalhando na mesma empresa. Né? E vocês estão aqui porque a gente já entendeu que vocês têm essa nosso interesse de posicionamento falando de tecnologia estratégica. Vocês conseguem entender que o papel de vocês é colaborar com o negócio do seu cliente, é colaborar com as missões do gestor de TI, que também está colaborando com o resultado do negócio. Então, sejam bem-vindos. Falar um pouquinho aí da carreira de vocês, da vida de vocês, desse posicionamento e também do quanto a empresa está colaborando com a nossa comunidade aqui de gestores. Muito obrigado. Sim, obrigado Fernando, obrigado Sucesso. Primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui como Comscope para a gente estar conversando. Eu sou o Lúcio Marques, sou gerente de contas de data centers no Brasil e eu trabalho nesse mercado de telecomunicações, mercado de infraestrutura, há mais de 30 anos. Então, já tenho uma experiência muito grande. Participei de todas as fases de um processo, desde desenvolvimento de produto, desenvolvimento da aplicação, para chegar em vendas, esse contato direto com o cliente. É um mercado que demanda muito, apesar de ter um conhecimento muito técnico, demanda muito você trabalhar com o cliente, entender as necessidades e como se posicionar. Então, essa experiência toda faz a gente chegar nesse ponto hoje de estar muito próximo de cliente final, de usuário, entendendo as necessidades e ajudando eles a desenvolver uma infraestrutura, uma tecnologia que suporte e faça com que o negócio cresça. Sim. O negócio dele, o foco dele é o negócio. Então, a gente tem que apoiar esse negócio e como que a gente pode encaixar a tecnologia de maneira que ela nunca seja um gargalo, ela seja uma ferramenta de desenvolvimento. Então, esse é o objetivo que a gente tem como empresa, como profissional, para estar fazendo esse tipo de atividade junto com os clientes. Bacana. E você, Lúcio? Vamos diferenciar bem aqui, né? Lúcio Souza e o Marques. Lúcio Souza e Marques, né? Essa convenção a gente já criou. Chama pelo sobrenome para não dar confusão. Então, eu sou o Lúcio Souza, eu sou gerente de contas da Comscope, responsável pela região sul e centro-oeste do Brasil, então acabo atuando bastante na parte de governo. Eu comecei minha carreira em 2004, comecei na área de indústria, né? Trabalhava numa indústria aqui em Colombo. Então, fiquei praticamente 6, 7 anos nessa empresa, acompanhei todo o processo de transformação digital da empresa como um todo, né? Questão de coleta de dados das máquinas, integração com sistemas de ERP. Aí depois comecei a me envolver cada vez mais com automação industrial mesmo, então trabalhei com vários outros segmentos, né? Na parte de desenho de soluções e montagem de arquiteturas. Aí depois comecei a trabalhar mais com automação com inteligência artificial, que já era algo que já se falava há muito tempo na indústria, mas também já comecei a atuar na parte de segurança, né? De CFTV, de sistema de segurança eletrônica. E aí agora estou na Comscope já faz 3 anos, né? Juntando um pouco de tudo isso que a gente já viu, né? Para que isso realmente faça sentido para o cliente final. Porque muitas vezes o cliente final ele tem dificuldade de endereçar todas as disciplinas do projeto, né? E a nossa ideia é a gente poder ajudar ele a enxergar qual caminho que ele está trilhando e como que ele tem que fazer, né? Quais são os passos que ele tem que dar para poder chegar no final do projeto dele com isso tudo de pé. Bacana. A gente está falando aqui da Comscope, né? Que é uma empresa provedora que aglutina também outras ferramentas e outras tecnologias. Você tem um posicionamento estratégico também junto com o mercado. Mas antes de ser a empresa, também tem vocês como profissionais que estão ali próximos do cliente para entender esses problemas, como você falou, né? Nem sempre vem tudo pronto. Você tem que, às vezes, ir lá entender a realidade do que ele está precisando. Como é que funciona isso dentro do setor de vocês? Como é que é esse desenho, né? De se aproximar do gerente, do gestor de TI para entender o problema dele. A Comscope ela é a maior empresa do mundo de infraestrutura de rede. Ela está presente em mais de 150 países e muitos dos problemas que nós temos aqui no Brasil, eles também acontecem, porque hoje em dia o mundo é muito globalizado, né? Só muda o nome, o idioma e muitas vezes a cadeia de fornecimento, né? Os parceiros que estão no processo.
Mas a gente tem visto muitas coisas que, o meu chefe, o meu diretor viu uma tecnologia lá fora, quer colocar aqui, mas como é que funciona, né? Mas começa por onde? Mas qual é o ganho prático? Realmente faz sentido para nós termos esse tipo de coisa aqui? Então a gente ajuda muito o cliente, além de endereçar tecnicamente, né, as soluções, a entender se realmente aquele é um caminho interessante para isso, né? Se vai dar o retorno que muitas vezes a gente espera. Muitas vezes a gente se depara com uma dificuldade que o nosso o usuário final, ele tem uma ideia de projeto, mas ele está mirando o retorno errado, né? Ele não está realmente no caminho de ter aquele retorno que ele precisa, o benefício que ele espera na entrega através daquela solução. Uhum. Então a gente acaba também juntando essa bagagem que a gente tem e da própria Comscope, dos parceiros que atuam com a gente para poder ajudar ele a montar uma receita de bolo, né, que funcione. Uhum. E muitas vezes, por ser cada vez mais globalizado, nós temos aqui muitas indústrias de fora, muita empresa de fora, que já tem os padrões, então você precisa trazer, e por a Comscope ser uma empresa global também, você trazer o que tem de tecnologia lá fora, trazer para cá. Muitas vezes você precisa fazer os ajustes de tropicalização, porque o pessoal trabalha com temperatura mais alta, mais baixa, alguma coisa assim, mas você precisa trazer isso para cá. E ter o mesmo atendimento que eles têm lá fora, o mesmo suporte, para estar alinhado com o negócio deles, isso faz parte do nosso trabalho também. Então, essa proximidade faz com que seja a mesma tecnologia que se usa lá fora, você começa a trazer cada vez mais cedo para dentro do Brasil, para dentro das indústrias aqui, e acaba disseminando depois para as outras. Mas as realidades de uma empresa estrangeira nem sempre são as mesmas da nossa realidade aqui também, né? Resultados que você espera, nem sempre o nosso gestor também está maduro para entender esses resultados que eles precisam, né? Nem ele sabe, às vezes, o resultado que ele pode atingir com Exatamente. essa tecnologia, né? E esse trabalho nosso, muitas vezes, e essa interação que a gente tem com os outros países, as outras regiões, ajuda até nesse ponto. Que você consegue trazer a visão de fora para um gestor local e servir de ponte para as duas necessidades. Então, como ajustar o que ele está pedindo lá fora para ser feito com a realidade que a pessoa tem aqui. Então, a gente acaba ajudando nessa ponte, em trazer esse entendimento em comum, porque daí você tem diversos parceiros, tem uma cadeia atrás dessa tecnologia. Então, como que faz a instalação, como que compra, onde compra, quem instala, quem dá manutenção, quem dá garantia, quem dá o suporte. Então, essa ponte a gente acaba fazendo. Em todas as áreas de tecnologia que vocês estão oferecendo, você tem sempre uma equipe de suporte para dar atendimento. A gente tem uma cadeia, né, de parceiros, que a Comscope ela é uma das disciplinas do projeto, só que a gente acaba impactando, né, a infraestrutura de rede, o cabelo estruturado, como a gente pode chamar, ele acaba impactando em todas as outras disciplinas, né, porque cada necessidade de um projeto ele tem um requisito específico a nível de tecnologia. Então, se a gente está falando de dispositivos que vão ter uma infraestrutura com PoE, você tem um tipo de problema. Você está falando de um backbone dentro de um data center, o requisito é outro. Então, a gente ajuda, muitas vezes, o próprio parceiro, quem está desenhando, quem está projetando, quem vai instalar e o cliente que vai receber e tem que desenhar e, digamos, cadenciar e orquestrar esse processo como um todo, a entender quais são os melhores requisitos, qual é a melhor forma de fazer aquilo da maneira mais eficiente possível, né? Isso é um desafio, né? Muitas vezes o cliente vem com uma lista pronta, de um desenho pronto, e você tem que opinar e criticar, muitas vezes, o desenho que o próprio cliente apresentou. Geralmente, sim. Isso é um trabalho difícil, você não ser crítico ao ponto de ser, né, muito negativo, ao mesmo tempo que você também quer mostrar que tem algo a acrescentar e a melhorar naquele desenho, né, desse projeto. Sim, o nosso objetivo é sempre ser um Trust Advisor, onde a gente trabalha para desenvolver essa relação com as empresas. Eu não quero ser um fornecedor, o trabalho nosso é ser um parceiro de todas as empresas. Para que quando ele tenha uma ideia, ele já considere a gente para estar apoiando no desenvolvimento dessa ideia. Então isso a gente pega em vários cenários, desde mercado de saúde, indústria, mercado de data center, que está muito em voga hoje, todo mundo falando em disponibilidade, IA. Mas para isso tudo você precisa ter uma infraestrutura, precisa criar uma data center, tem toda uma necessidade por trás para chegar na pessoa que está lá na ponta e quer fazer uma integração com uma IA.
Mas como fazer com que essa IA chegue, funcione nos tempos certos, com as demandas certas, com o tempo de resposta certo, que é o principal. Então tem toda uma base e daí a gente entra apoiando nesse pedaço. Você falou a palavra-chave, né? É o agente confiável, esse Trusted Advisor, né? Isso. É um parceiro que eu possa confiar para dizer, olha, me ajuda a criticar, me ajuda a melhorar esse desenho, esse projeto. Como eu posso obter mais com isso aqui? Mais que isso aqui. Quer dizer, você tem a meta do que você precisa, muitas vezes só técnica, e onde que eu vou ajudar a melhorar o resultado do negócio? Essa disponibilidade, essa velocidade. O que eu vou ganhar tendo uma disponibilidade maior? O que eu vou ganhar tendo uma taxa de erro menor? O que eu vou ganhar entregando um resultado mais cedo? Uma vida útil maior, uma economia de instalação, um projeto diferente? Eu sempre penso que os parceiros aqui, os fornecedores, têm por obrigação saber mais de tecnologia do que a gente, enquanto gestor de TI dentro das empresas. Né? Estão vindo aqui para trazer inovação, trazer tecnologia, trazer suporte, absorver parte do trabalho interno que a gente tem. Vocês estão ali para nos ajudar nesse aspecto. Né? Esse ponto é interessante porque eu passei na pele esse sentimento, né? Quando eu estava como cliente final, você automaticamente se condiciona a resolver os problemas da empresa como sempre foram resolvidos, né? Porque a solução para resolver um transporte elevatório, um problema do A, B ou C, você já tem aquela tua caixa de ferramentas ali, você utiliza ela, né, para poder resolver essas coisas. E eu vi que quando eu migrei da área técnica como um cliente final para a área comercial como um parceiro, eu acabei crescendo tecnicamente também, porque você começa a ver como as outras empresas resolviam aqueles problemas também, né? Então, no final do dia, você vê que não tem mais só 2, 3 formas de resolver, você tem 40, 50 formas, umas dão certo, outras não dão certo. Então, a gente acaba também, nesse papel do Trusted Advisor, é você também trazer essa bagagem técnica, né? Sim. De coisas que você já viu funcionarem, coisas que você já viu que não dão certo. E já até antever esse momento, se você for por esse caminho aqui, pode ser que lá na frente você tenha essa dificuldade. E isso daqui vai acontecer por causa disso, e vai te implicar nisso. Então, essa parte legal do nosso trabalho, né? Que você acaba, mesmo estando na área comercial, você não deixa de ser técnico, né? De estar com essa bagagem e muitas vezes trazendo essa experiência, porque tem projetos que dão certo, tem projetos que não dão certo, né? Inevitavelmente isso acontece. Então, se a gente consegue compartilhar e ajudar muitas vezes a mostrar, né, as pedras no caminho, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. É o papel que a gente espera de vocês também, nos ajudar a dar esses feedbacks, né? E é um desafio de vocês e para nós, você falou agora, né, Marques, de vários setores em que vocês atuam, hospitalar, logística, indústria. Entender também esse dialeto de cada negócio é importante. É difícil o desafio chegar, né? Você ter alguém que vem ajudar com tecnologia, mas alinhada com o que nós temos de realidade de negócio. As metas de um hospital é diferente das metas de uma empresa de logística. Como é que a gente faz para... Né? Você tem que estudar um pouquinho, né? Antes de entrar, né? Você acaba conhecendo um pouquinho de cada segmento, acaba conhecendo um pouquinho de cada negócio e você precisa muitas vezes... E aí entra o sentimento de parceria. Porque quando a empresa... vamos falar do gerente de TI ou do CIO. Ele vê você como uma pessoa de confiança dele. Ele começa a discutir o negócio dele com você. E você começa a entender o negócio dele. E a partir dali, você consegue ver quais são as principais dificuldades, as dores que ele tem. E como que você traz a tecnologia para resolver aquela dor. Então você consegue ficar entendendo um pouco do negócio dele para trazer essa tecnologia. Porque as dores vão ser... Ele não vai falar, ele vai me trazer... Ele tem um problema de segurança. Mas daí você consegue, entendendo e conversando, você perceber que a segurança deles, às vezes, é o tempo de resposta que ele precisa. Ou como que eu faço a comunicação chegar lá de maneira que eu tenha uma confiabilidade da minha rede, eu tenho uma disponibilidade muito grande. Como que eu faço isso? E daí você consegue converter essa conversa em um desenho de uma solução. E atrás da gente tem uma equipe técnica, tem uma equipe de parceiros que fazem a instalação, que fazem o projeto, que fazem esse desenho, que acabam complementando
esse tipo de serviço que a gente faz. A gente tem uma visão de que um ponto bem importante que você abordou anteriormente, Fernando, foi justamente que a pessoa que está naquela posição dentro da indústria, ela é especialista nos negócios daquela empresa, né, daquele segmento. E o especialista de produtos, o especialista da tecnologia, muitas vezes é um parceiro ou um fabricante que vai trazer, né? Porque justamente o nosso papel como fabricante, a Conscope ela é líder na quantidade de patentes e trabalha com esse mercado de infraestrutura de rede desde os primórdios, né? Uma curiosidade é que quando o Graham Bell inventou o telefone, junto ele inventou o cabo de cobre de par trançado e essa é a primeira patente que nós temos no mercado, né? Então a gente vem falando disso há muito, muito tempo. E a gente acaba... através da tecnologia, a gente tem que entender onde realmente é o ponto crítico, né? Onde que vai fazer diferença na vida daquela empresa, ou no sucesso, ou realmente no prejuízo técnico comercial daquele projeto. Então, a gente entendendo e contextualizando esses dados, trazendo para ele, você pode ir pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C, né? Normalmente, empresas do teu mercado adotam mais esse tipo de tecnologia porque essa daqui é o que realmente faz mais sentido por causa disso, né? Mas já se for por essa linha que você estava aprendendo, você vai ter esse ganho, mas pode ser que lá na frente você tenha esse tipo de dificuldade, ou você tenha que dar um passo atrás no projeto muitas vezes e reinstalar, porque a tecnologia ela vai te abandonar no meio do caminho, né? A gente fala que a infraestrutura ela é a base, né? Ela é a rodovia no qual vai rodar toda a tecnologia. Seja um sistema de Wi-Fi, de CFTV, de indústria 4.0, de ativos de data center, tudo isso vai rodar por esse caminho, né? E se você não toma a decisão correta, pode ser que você tenha que interromper, refazer, recapear tudo novamente para poder começar a rodar de novo, né? Então é muito crítico. Vocês perdem negócio por causa disso, né? Às vezes. Você quer ser muito franco, né? De colocar, às vezes, uma opinião, né? Pode perder negócio, porque fica inviável, né? Muita gente prometendo coisas que não pode entregar. Você acaba encontrando muito, mas o perder o negócio, a gente não enxerga como um perder o negócio, a gente enxerga que aquilo está sendo postergado. Porque muitas vezes, quando a gente faz as sugestões, óbvio, ninguém é obrigado a seguir. Mas no final acaba chegando numa solução que vai ser. Porque a gente consegue trabalhar como Scope em todos os ciclos. Eu tenho desde daquelas empresas que são as inovadoras, que já são clientes nossos. Então, ele tem a ideia, ele já começa a fazer. Ele não tem esse medo de arriscar. Então, a gente começa a aprender com eles. A gente começa a aprender porque a gente faz parte dos comitês que escrevem os padrões. Bacana. Então, antes de você estar indo para o mercado com uma solução, a gente está escrevendo como que faz. E muitas vezes esses produtos, esses padrões, eles são baseados em produtos que a gente já desenvolveu através de uma necessidade de uma empresa que foi inovadora. Então, aquela experiência que a gente adquiriu com a inovadora, ela vem num ciclo. Depois tem aqueles que vão seguir, depois tem aqueles que são os end users daquela tecnologia, que ela já se consolidou. Então, ele só segue, ele já vai numa bola mais certa, vamos dizer assim. Então, você tem todo esse fluxo, e todo esse fluxo faz parte do nosso portfólio de clientes. Mas vocês ajudam a desenvolver esses padrões? Como é que funciona? Como é que funcionou isso? Hoje existem comitês normativos nacionais, a ABNT gera muita norma, muito padrão de desenvolvimento. A gente faz parte dos comitês, que são várias empresas, várias pessoas, não são empresas, que estão ali reunidas para discutir como que vai ser o padrão de instalação de uma rede para uma indústria, como que vai ser o padrão para desenvolver um data center. E a gente faz parte desses comitês que estão lá fora, por exemplo, uma ISO/IEC, que é uma norma internacional, uma norma global, ou uma TIA, que é da indústria de telecomunicações do mercado americano. A gente faz parte desses comitês que estão ali escrevendo. E para você escrever aquela norma, você tem muita parte de desenvolvimento de produto, muito teste, muito ensaio, que a gente tem os laboratórios que vão servir de fundamento para fazer as regras. E um ponto legal é que a gente fala um pouco mais técnico de alguns termos aqui, né? Quando a gente fala de categoria 5E, de categoria 6, categoria 6A, isso são padrões de produtos, né? Com requisitos de performance, que no final do dia eram requisitos de elétrica, né? De frequência, tudo. Mas isso tudo foram coisas que foram baseadas em produtos que a gente mesmo desenvolveu, né? A gente criou esses produtos, mas não tinha uma categoria.
Aí depois que se deu o nome, criou uma normativa Criou para uma regra. Aí se criou uma regra baseada nos produtos e muito que a gente desenvolveu. Bacana. E a gente, quanto usuário, muitas vezes opta por uma tecnologia como essa só porque está na vanguarda Exatamente. do que é, mas nem sabe da bagagem que isso precisa De ter. todo o desenvolvimento que teve por trás. Para ter. E nem para que eu vou fazer com essa tecnologia. O quanto eu vou melhorar o negócio se tem um padrão de segurança, um padrão de velocidade melhor. Esse é o papel de trazer o técnico para justamente responder esse o lado. comercial e o técnico e a aplicabilidade. Aplicabilidade. Essa é a palavra. Essa acho que é o termo bacana aqui. Mas essa pegada de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, isso já vem de quanto tempo da empresa? Participando e colaborando. Isso é padrão da... É padrão da empresa. Padrão da empresa. Criar e fazer parte. E não só fazer parte, mas muitas vezes você liderar esse tipo de situação. Uhum. Você desenvolver um protótipo, desenvolver um padrão. Um fabricante de ativo de rede está desenvolvendo um protocolo novo, uma taxa de transmissão nova. Ele chama a gente para como que eu faço um meio físico para que isso funcione como eu quero. Uhum. A gente estava num evento essa semana, onde a gente estava mostrando o que a gente falava em 2016 de tecnologia, em termos de taxas de transmissão. Uhum. Lá em 2016, a gente estava falando, você vai ter uma rede de 10 GB, 100 GB. E a gente recebia muita pergunta, não vai funcionar, não vai precisar tudo isso. Eu tô rodando aqui no meu 100 mega, funciona. Eu não vou chegar nesse ponto. E a gente botou até esse slide na apresentação, mostrando que lá a gente falava em 100 GB, e a gente já estava mostrando que o caminho seria você falar em 800 GB. Aí a gente pegou o mesmo slide e botou agora, com 9 anos. O 100 GB foi uma realidade, o 800 GB é uma realidade, e a gente está falando em taxas de 12,6 tera no futuro, lá para 2035, alguma coisa assim. Então a gente mostra que a gente está muito alinhado com o desenvolvimento. E por que tem esse aumento de taxa de transmissão? Cada vez mais na ponta, eu tenho um hospital que quer desenvolver um aplicativo, uma IA para fazer uma análise de uma imagem, para detectar um tumor, detectar alguma coisa. É tráfego de imagem. Tráfego de imagem, gera muita informação, muito arquivo pesado que eu preciso ter E essa decisão tem que ser muito rápida. Então, eu preciso ter uma estrada, que nem o Souza comentou, muito bem feita, muito bem pavimentada, para que eu tenha a velocidade que eu preciso ter. Se eu trouxer para o ambiente de indústria, se eu colocar uma IA para dizer se aquele produto está bom ou está ruim, eu preciso ter a mesma coisa. E eu preciso ter um data center na ponta, onde vão estar as minhas GPUs, que são as máquinas para fazer esses processamentos, também estruturado para receber isso. Então, você tem que ter toda a cadeia alinhada, toda a cadeia conversando, para você ter os tempos de resposta. Muitas vezes, alguns negócios como agricultura, por exemplo, que acha bonito usar drones, usar imagens, usar análises de imagem do solo, por exemplo, mas como é que eu faço para transmitir isso para dentro da empresa? São áreas tradicionais que às vezes só pensam na ideia bonitinha, na inovação, mas a inovação precisa se tornar viável dentro da empresa na parte da infraestrutura. Uma coisa curiosa, é que muitas vezes a infraestrutura de rede, a gente considera que ela é o elemento que vai ter a maior vida útil do teu projeto, Você vai trocar os servidores, os ativos, seja um servidor, um switch, um AP, uma câmera, você vai migrar softwares, estou usando o Windows 95, agora o 98, agora o Millennium, agora esse, e assim você vai. Mas a infraestrutura de rede ela vai te acompanhar por uns 10, 15 anos muitas vezes, E tem um cenário curioso que a gente fala, por exemplo, hoje em dia a gente fala muito de dispositivos PoE, o dispositivo PoE, o cabo ele leva dados e também leva energia para alimentar um dispositivo. Mas quando a gente criou, por exemplo, categoria 6A em 2004, a gente tem projetos instalados em 2005 aqui no Brasil, a norma saiu só em 2009, mas a gente pensou nesse produto para velocidade, que era para 10 GB. No final do dia, o PoE se beneficiou da construção desse cabo, por ser um cabo mais robusto, para conseguir transportar mais potência. Então, você consegue, dispositivos que antigamente tinham uma limitação de potência baixa, era o dispositivo que consumiu 15 watts, hoje em dia a gente já está falando em 90 watts, 100 watts de potência.
Mas era um desenvolvimento que foi feito para um sentido e hoje em dia a gente chegou no outro. Então, quando a gente fala em área rural, ou uma indústria que tem uma arquitetura muito parecida, a gente está falando que para aquela colheitadeira, para aquele drone, para aquele robô colaborativo, para aquele AGV que roda dentro do teu chão de fábrica, para que ele funcione, você precisa ter uns sistemas de Wi-Fi, com cobertura Wi-Fi para poder suportar esses dispositivos. Muitos dispositivos IoT, eles não falam em Ethernet, Ethernet TCP/IP, ele vai falar em Bluetooth, ele vai falar em LoRa, vai falar em Zigbee, vai falar em outras tecnologias. Então você tem um gateway que vai estar ali fazendo esse meio campo para trazer esse dado para dentro da rede. Então não é comprar o trator, comprar o robô, como que esse dado vai sair dessa ponta, como o Marcos comentou lá atrás, né? Como que eu vou pegar esse dado lá no meu ativo que está rodando e vou trazer para dentro do servidor e que tipo de metodologia, que tipo de modelo matemático baseado em IA eu vou fazer para poder entender se está funcionando bem e se vai funcionar bem por um bom tempo, né? Então é todo um sistema que você tem que pensar, né? É uma das disciplinas do projeto. Isso, esse entendimento de realidade do negócio, característica, colaborar na inovação, isso é um trabalho bacana de fazer junto com os nossos gestores. É isso que faz a gente faz tracionar, né, a nossa conversa aqui, né? Acho que essa lição que nós estamos dando aqui, deixando essa lição, justamente esse é o papel que nós, enquanto sucesso, gostaríamos de sempre provocar também vocês como parceiros, porque nós estamos cada vez mais pensando estratégico nos negócios. A tecnologia é cada vez mais contribuinte com o resultado do negócio. Nós estamos buscando esse entendimento e essa valorização. Mas junto com o nosso pensamento interno de gestão de TI, precisamos de parceiros, fornecedores que nos ajudem a pensar nesse assunto. E transformar esse techniquez, né, que nós estamos falando aqui, também para dizer, olha, isso aqui vai te gerar disponibilidade, vai te gerar agilidade, vai ajudar você a vender mais, vai ajudar você a melhorar o retorno do teu investimento. Isso. Porque eu vou dividir por mais tempo, porque eu já vou estar com o meu caminho pronto para daqui 2, 3 mudanças de tecnologia. Eu vou estar com o meu caminho pronto, porque eu não vou precisar parar uma fábrica, parar alguma coisa para fazer uma adequação na minha rede. Sim. Então, isso tudo faz parte desse pacote de negócio. Bacana. Dependendo do mercado em que você está, por exemplo, a gente estava falando com o pessoal da papeleira ontem, né? A janela de manutenção é de 15 meses em 15 meses. Então, você tem que fazer algo que vai rodar no mínimo por 15 meses. Sem problema. Sem problema. A máquina simplesmente não pode parar. Você não consegue interromper um processo para trocar uma peça, para trocar um cabo, para trocar um dispositivo. Isso tem que ser feito para rodar, porque se você para uma máquina dessa, é uma perda de milhões de reais. Então, isso para data center é a mesma coisa. Não existe, vou parar meu data center para fazer uma substituição. Não, você vai fazer um puxadinho em volta dele, mas aquela parte que está rodando vai rodar. Você não vai mexer. E o data center está cada vez mais em voga. A gente vê vários anúncios de construção de data center e estamos trazendo data center. Muita indústria pensando, muita empresa pensando, eu vou construir meu data center, não vou construir meu data center, vou jogar para a nuvem, não vou jogar para a nuvem. Então, isso tudo a gente entra para apoiar, entender e posicionar ele, entender junto com ele o que é melhor para o negócio dele. Bacana. O nosso bate-papo aqui já está caminhando para o final. Gostaria de agradecê-lo já de antemão, mas que deixem para nós aqui uma mensagem. Obrigado aí pelo esse entendimento, né? Esse alinhamento estratégico com nossas metas enquanto gestores de TI. Mas eu gostaria que vocês nos deixassem uma mensagem final para a nossa comunidade, para, vou dizer assim, para que entendam que vocês estão colaborando, né? Estão preocupados também com o resultado que a TI tem como meta e como responsabilidade. Por favor. O mercado corporativo, independente da área, do segmento que você esteja, hospitalar, indústria, governo também, né? Ele está evoluindo muito rapidamente. Muitas vezes está sendo puxado para a evolução, né? Não é uma escolha, né? É a única alternativa viável para que você possa não perder mercado e perder margem e se manter competitivo, né? E através das tecnologias que estão vindo, né? Ela vai trazer um cenário muito mais desafiador para os gestores de TI, porque você vai ter uma série de outras coisas que você não estava habituado a se relacionar ou ter que cuidar.
E você contar com parceiros que têm esse conhecimento, né, que consigam entender e que tem uma cadeia de parceiros ao redor, muitas vezes, para poder te indicar, poder te apresentar e poder montar um ecossistema que realmente funcione e que consiga te trazer esse resultado lá na frente, eu acho que é crucial hoje em dia, né? Você ganha tempo e ganha dinheiro, e tempo no final é dinheiro, você ganha 2 vezes, né? Legal. Bacana. Marques. E eu acho que do meu lado, acho que a principal mensagem é a tecnologia, ela vai cada vez mais evoluir e você tem como usar, perder o medo de usar a tecnologia. Essa é uma das pesquisas que eu estava vendo esses dias, que muita gente ainda usa IA, por exemplo, falando de IA, que é o tema da moda. Eu estou buscando muita coisa de melhoria de resultado. A IA não vem para substituir pessoas, a IA vem para agregar serviço, a IA vem para trazer mais recurso, otimizar teu custo, otimizar tua utilização de recursos, que eu acho que esse é o recado. Como você faz para otimizar a utilização dos recursos de maneira que você tenha um resultado melhor no final? A importância da tecnologia está cada vez maior no resultado da empresa. Então, você ter uma infraestrutura de base feita, bem feita, estudada, pensada e planejada para que ela seja escalonável, que ela seja flexível, porque eu vou ter... o mercado hoje demanda muita flexibilidade também. Então, a minha infraestrutura, a minha base tem que ser flexível para me ajustar. Uhum. Então, você buscar esse tipo de parceiro que tenha essa visão de que eu consiga te oferecer uma solução que seja flexível, que seja escalonada, que eu consiga planejar meu investimento, planejar o crescimento de acordo com o crescimento da empresa, que ela não seja um desafio, mas sim uma ferramenta de apoio até no desenvolvimento, um facilitador no desenvolvimento. Esse é o objetivo da tecnologia para mim. Bacana. Muito obrigado mais uma vez. E assim encerramos aqui a nossa conversa de hoje no Rota Digital, direto aqui dos estúdios Uninter e dentro do nosso programa aqui de desenvolvimento da tecnologia estratégica. Essa conversa muito bacana aqui, falando sobre infraestrutura, sobre os desafios de entender negócio dos nossos parceiros e clientes aqui, nossa comunidade de TI como um todo. Muito obrigado, até breve.